Começa agora o CMC-TV em Destaque deste domingo, 11 de abril. Acompanhe conosco uma amostra da programação da CMC-TV, a televisão do Correio da Manhã Canadá. Hoje em destaque, o marco de 1 milhão de infectados pela Covid-19 no país. Informação sobre o avanço da vacinação. Uma entrevista ao deputado provincial Rudy Cazeto. O CMC-TV Talent with John Santos tem como convidado Ishan Grotra. Isso e muito mais, logo após o nosso primeiro intervalo. Este segmento é oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também é oferecido pela Lyon Ontario Provincial District Council. I've worked in construction for 40 years. I am and always will be LiUNA. Há mais de 40 anos que a firma Food Product importa os seus produtos favoritos de Portugal. Com armazéns em Toronto e Montreal, já sabe que o seu supermercado local terá sempre marcas Ferma e as melhores marcas de produtos alimentares de Portugal. Tudo o que a sua família gosta. Fermas Food para si e para a sua família. Disponível no seu supermercado local. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa isolado dos outros se estiver doente, mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca/coronavírus. O quê? Fale mais alto, pare de sussurrar. Deseja poder ouvir as vozes dos seus familiares, amigos, enfim, toda a gente? Há tanto para partilhar com amigos e família, para partilhar na vida. Em apenas um dia pode novamente ouvir os seus amigos e familiares. Venha visitar-me no número 888 da College Street. Ligue para nos hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. Arrancamos o programa com informações sobre a pandemia da Covid-19 no Canadá. Recentemente, o país atingiu um marco preocupante: mais de 1 milhão de infecções. A boa notícia é que a vacinação avança, trazendo a esperança de dias melhores. A contagem no número de casos do vírus da Covid-19 no país desde o início da pandemia já ultrapassou 1 milhão. Um marco sombrio atingido no Canadá no passado sábado, 3 de abril. Numa altura em que o país mantém estável o número de mortes pela doença em pouco mais de 23 mil. Foi também nessa data que o país registrou o marco de 6 milhões de vacinas administradas contra a Covid-19, desde que o Canadá deu início à vacinação nacional. O marco de 1 milhão de infecções foi ultrapassado quando a província de British Columbia registrou mais de 2 mil casos de coronavírus em apenas 2 dias. O acúmulo de 100 mil infecções no país está a ocorrer em períodos mais curtos, a cada 3 ou 4 semanas. Algumas províncias introduziram medidas de saúde pública mais rígidas na tentativa de conter a disseminação das variantes. É o caso da província de Ontário, que ativou o travão de emergência, uma medida em vigor desde 3 de abril. A província de Quebec tem visto os casos diários a voltarem novamente a ultrapassar 1.000 infecções diárias, assim como British Columbia. As 6 milhões de doses já administradas em todo o país, entretanto, vêm dar uma maior esperança aos canadianos. Nas farmácias já está a ser agendada a vacinação para quem tem mais de 55 anos e nas zonas de maior registro de casos, quem tem mais de 50 também já pode ser vacinado. A cidade de Toronto, a mais populosa do país,
abriu a 6ª clínica de vacinação em massa. O governo canadiano havia estabelecido a meta de 6 milhões de vacinas no Canadá para o final do mês de abril. A antecipação sugere que a campanha de vacinação está a avançar rapidamente, à medida que mais variantes contagiosas do vírus assombram a terceira onda da pandemia. Fique agora com mais alguns destaques recentes da atualidade canadiana. Ontário declarou pela terceira vez uma emergência provincial diante do crescente número de casos de Covid-19. A medida, que é a mais rígida da província no combate da Covid-19, tinha sido implementada pela última vez lá no dia 14 de janeiro. Assim como anteriormente, a nova medida exige que todos permaneçam em casa e só saiam para o estritamente essencial, como fazer compras no supermercado ou por alguma razão de saúde, inclusive para tomar a vacina contra a Covid-19. Só devem sair de casa para trabalhar pessoas que não podem fazer o trabalho remoto. Os negócios não essenciais estarão limitados ao delivery e ao curbside pickup. O acesso aos shoppings será limitado a finalidades específicas. As escolas e creches permanecem abertas. Isso aí é importante. Entretanto, algumas regiões, como Toronto e Peel, já decidiram que as escolas ficam fechadas. No comércio essencial, a capacidade será limitada a 25% e somente com hora marcada. Isso aí vale para as lojas de suprimentos de segurança, as óticas, as concessionárias de veículos e barcos, reparo e aluguel de veículos e nas lojas de telecomunicações. As cirurgias agendadas ficam suspensas até segunda ordem para evitar uma sobrecarga no sistema de saúde. A grande diferença desta nova medida em relação às anteriores, como aquela aplicada no dia 14 de janeiro, é a forma como a província está a lidar com os grandes supermercados, os big box stores, como o Costco, como o Walmart. Eles agora terão uma restrição no que poderá ser vendido dentro das lojas. Estes supermercados agora só poderão vender produtos considerados essenciais. Itens como roupas e eletrônicos não poderão mais ser vendidos dentro das lojas. E ao contrário do que a oposição havia solicitado, Doug Ford não implementou o chamado Paid Sick Leave. Entretanto, Doug Ford declarou que, se o suprimento de vacinas continuar a chegar no mesmo ritmo, na mesma proporção à província de Ontário, até o final desse estado de emergência, 40% da população adulta na província de Ontário já vai ter sido vacinada. Uma esperança para que seja aí, portanto, o último estado de emergência declarado em Ontário nessa pandemia de Covid-19. Bosco da Costa, da redação da CMC-TV. É um hospital para crianças. Decidiu dar a mão à população de Ontário, depois da ameaça da terceira vaga na província. O Sea Kids Hospital garante as condições necessárias para tratar adultos com menos de 40 anos, porque as unidades de cuidados continuados estão longe da lotação máxima, o que é bom para o sistema de saúde, que enfrenta a pressão do aumento do número de casos de Covid-19. O Sea Kids Hospital está a abrir uma unidade de 8 camas para lidar com casos de adultos, se outros hospitais ficarem sem espaço. Mais apoio financeiro e benefícios para ajudar as famílias de Ontário numa altura crítica da pandemia, que inclui a telescola. E a melhor parte é que o governo redobrou o valor. Pais e mães da província podem agora contar com mais uma rodada do Ontario COVID-19 Child Benefit, já a partir do dia 26 de abril. Foi o ministro da Educação de Ontário, Stephen Lecce, que anunciou a boa notícia numa conferência à imprensa canadiana. Os pais vão receber $400 por criança, desde recém-nascidos a jovens no ensino secundário. Já os pais com crianças com necessidades especiais vão receber $500 por cada uma que seja menor de 21 anos. A informação é do Toronto Regional Real Estate Board, que fala num aumento considerável nas vendas das casas em Toronto em março do presente ano. O preço médio de uma habitação no mercado subiu mais de 16%, para cerca de $1 milhão, enquanto que as vendas de casas dispararam 97%. Mais de 15 mil foram vendidas só no mês passado. Embora algumas das vendas e do crescimento dos preços
possam ser atribuídos às condições favoráveis de empréstimos. O Toronto Regional Real Estate Board avançou que a Covid-19 teve um impacto significativo nos números. Nos primeiros 15 dias de março do presente ano, foram vendidas mais de 6 mil casas, ou seja, um aumento de 41% face ao mesmo período do ano passado. Nos restantes dias foram vendidas pouco mais de 9 mil e o aumento também se verifica, apesar de ser bem menor. O jornalista da CMC-TV, Nuno Adães, esteve recentemente à conversa com o deputado provincial de Mississauga Lakeshore, Rudy Cazeto. O assunto foi o orçamento de Ontário. Acompanhe. I would like to begin by talking about the 2021 budget. Given that the budget outlines the next steps to defeat COVID-19 and to economically recover the province, which top priorities were taken in mind in the development of this 2021 budget for the people in Ontario? Yeah, it's an excellent budget that's been proposed. I know that maybe some people don't like the amount of spending that we have put into this budget. You know, I look at it differently. I look at it, you know, as being, you know, my background's being Italian, European, like we save money for that rainy day. And that's what government should do. When, you know, you put money aside when it's good times so you can handle issues like this that is happening right now. So that's what we've done in this budget. We are spending a total of $173 billion total through the whole province of Ontario, but an extra $51 billion has been put into supporting our COVID-19 recovery in this budget. Do you have any message for our Portuguese Canadian community? Well, I'll tell you the truth. I'm really familiar with the Portuguese community. They're part of like my family as well. Not only that, I have a signed jersey from Ronaldo that I have in my Queen's Park. Yes, in my Queen's Park, because I have a good friend that's Roberto Betica that used to play for Juventus, and he was able to get me a signed jersey from Ronaldo, and I have it in my office at Queen's Park. So I'm very, you know, I love Portuguese food, and I've grown up with a lot of Portuguese in my community. So I want to thank them for what they've done to this province, their contributions, you know, for our economy, our culture, and everything. I want to thank them very much, and I'm grateful for being part of the Portuguese community and working with them and other communities across this province. So thank you very much. Daqui a pouco, saiba como ajudar uma importante unidade hospitalar da cidade de London, em Ontário. E quem sabe ainda lhe calhar a sorte grande. E não perca também o segmento Saúde e Bem-Estar com Carlos Valente. I'm Natalie Vieira, mortgage agent with Dominion Lending Centers. I advise people on their mortgage options. I compare mortgage rates from various lenders, and I work for you, not the bank. I offer personalized, transparent, and a full-spectrum, unbiased service. I'm Natalie Vieira, mortgage agent. Na Lota Seafood encontra os melhores produtos portugueses a preços imbatíveis. Temos uma grande seleção de peixe fresco, bacalhau, queijos e enchidos. E se não tiver tempo para preparar as suas refeições, nós fazemos isso por si. Visite-nos. Estamos à sua espera na Dundas Street West, no 1455. SDA Building Services. Proteção sanitária proativa de agentes infecciosos ultrassecos Max Fogger. Lavagem minuciosa de mãos com soluções antivirais. Connosco, a competência é tudo. Nebulizador com tecnologia antibacteriana e biotecnológica. Mata mais de 99,99% dos vírus, germes e bactérias presentes no bolor.
O nosso desempenho faz a diferença. Contacte-nos para mais informações. SDA Building Services. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Smiles From Here to Here apresenta o primeiro aparelho auditivo do mundo 100% personalizado, invisível, digital e totalmente programável. A SoundLens, com voz IQ, foi concebido com as mais avançadas tecnologias auditivas e tem um sofisticado sistema de redução de ruído. Podemos ajudá-lo a si ou alguém da sua família a ouvir melhor. Ligue para nós hoje e marque uma consulta e um teste auditivo. Estamos de regresso e falamos agora de solidariedade e sorte. O St. Joseph Hospice, na cidade de London, em Ontário, lançou uma lotaria mensal para arrecadar fundos para o orçamento operacional da própria associação. Saiba agora os pormenores. Uma ideia que poderá convencer muitos a ajudar o St. Joseph's Hospice a manter-se ativo. A organização sem fins lucrativos decidiu lançar uma lotaria mensal online 50-50, ou seja, é uma lotaria em que 50% da receita obtida com o bilhete vai para o titular do bilhete vencedor e os outros 50% vão para a organização. A ideia é arrecadar fundos para a associação se manter aberta e funcionar em pleno. Para isso, é necessário pouco mais de $1 milhão a cada ano. O St. Joseph's Hospice oferece cuidados paliativos sem custos para pacientes e famílias em London e Middlesex, através de muitos programas e serviços. As lotarias mensais começam já no mês de abril e vão até outubro. O primeiro sorteio termina a 30 de abril e os bilhetes de lotaria são comprados via online. Avançamos com as notícias recentes da atualidade internacional. Os destaques noutros países estão todos os dias nos telejornais da CMC-TV. Centenas de manifestantes têm saído às ruas em Itália contra as medidas de confinamento. A maioria são comerciantes, donos de restaurantes e vendedores ambulantes e querem que o negócio volte ao normal. Na Áustria, o governo decidiu aumentar o confinamento pelo menos até 18 de abril. Uma flexibilização das medidas só estará prevista para maio. Em França, os números da Covid-19 não abrandam. O país tem mais de 30 mil pessoas internadas nos hospitais, sendo que mais de 5.600 estão em unidades de cuidados intensivos. De forma a reduzir o avanço desta terceira vaga, França está a apostar na vacinação. Espanha também está a aumentar a vacinação. O primeiro-ministro Pedro Sánchez garantiu que até ao final de julho o país vai ter 25 milhões de pessoas com a vacinação completa. A pandemia continua fora de controlo no Brasil. O país sul-americano bateu outro recorde e registrou mais de 4 mil mortos por Covid-19 em apenas um dia. Já na Austrália, o primeiro-ministro disse que vai pedir à União Europeia e à AstraZeneca o envio das 3 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 em falta. É oficial, a Agência Europeia do Medicamento garante que ainda não chegou a uma conclusão sobre se existe efetivamente ligação entre a vacina da AstraZeneca e a formação de coágulos. A declaração caiu que nem uma bomba. Depois de a Agência Europeia do Medicamento ter reiterado há um mês a confiança na vacina da AstraZeneca, esta terça-feira o responsável pela estratégia de vacinação do regulador revelou numa entrevista a um jornal italiano que há mesmo relação direta entre a formação de coágulos e a AstraZeneca. Na minha opinião, podemos dizer que agora está claro que há uma ligação com a vacina, mas ainda não sabemos o que causa essa reação. Estamos a tentar obter um quadro preciso do que está a acontecer, definir exatamente essa síndrome decorrente da vacina. O Papa Francisco pede que se acelere a vacinação contra a Covid-19, sobretudo nos países mais pobres.
A mensagem do Papa Francisco durante a missa de Páscoa focou-se no propósito superar a pandemia. Para isso é preciso vacinar o mais rapidamente possível e quem mais precisa. E i vaccini costituiscono uno strumento essenziale per questa lotta. Nello spirito di un internazionalismo dei vaccini, esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri. O Papa exortou a comunidade internacional para o compromisso de superar os prazos da distribuição da vacina e rezou pelos profissionais de saúde que há mais de um ano têm feito milagres. Hora das informações que nos ajudam a ter saúde e bem-estar. Com o especialista em aparelhos auditivos e próteses dentárias, Carlos Valente. O tema de hoje é como ouvir melhor, com a ajuda da tecnologia. Bem-vindo à Saúde e Bem-Estar. Muitas vezes eu tenho um cliente que vem à nossa casa e está preocupado que vai ter dificuldade em ouvir com o aparelho auditivo. É nisto que vamos falar hoje. Só isto começa com uma pessoa estar um bocadinho preocupada e tem razão. É uma coisa complicada, não conhece. Tem que se habituar, tem que mudar a vida um bocadinho para melhorar a vida de ouvir. E às vezes há histórias, eu conheço o fulano, aquele o meu vizinho, nunca usou o aparelho, ou diz que não ouve, ou é preciso estar a repetir a mesma, incomoda, várias razões. Temos que entender, as coisas mudaram, é preciso a pessoa ter muita vontade também de querer ouvir melhor e tem que se encomendar uma coisa que está à propriedade à pessoa, as necessidades da pessoa, não é? Ok, começa assim esta conversa. Pessoa com vontade, uma pessoa que está sujeita a ajudar e um aparelho auditivo que está mais perfeito para a pessoa. Para a pessoa que tem esta vontade, tem que entender, quando começa no princípio, tem que usar o aparelho pouco tempo. Não quer dizer que tem que ser todo o dia. Tem que aprender a pôr, tirar, mudar a bateria, pôr no recarregador, tirar no recarregador e limpar. Talvez o problema mais comum dos aparelhos é que ficam entupidos ou não estão a trabalhar. A razão que isto acontece muitas vezes é porque está no ouvido. O ouvido tem pele, pó, cera, umidade e cabelo. Estas coisas é que entopam o aparelho. Só para resolver isto é preciso ter um bocadinho de vontade de vir ao consultório para resolver o problema, se não souber fazer em casa. E a pessoa, o técnico que está a ajudar, tem que ajudar. Right? Isto é a realidade. A pessoa não ouve, nós temos que ajudar a pessoa a ouvir e aprender a utilizar o aparelho e resolver os problemas. Ok, vontade. Usar o aparelho como deve ser. Usando o aparelho, não com a força completa do princípio. Tem que começar lentamente. Por exemplo, no nosso consultório e em vários outros consultórios devem fazer uma coisa parecida. Eu, quando coloco o aparelho, eu peço para vir ao fim de 2 semanas. O aparelho ponho muito menos do que a pessoa necessita, porque a pessoa não está habituada a esta falta que tem. A falta vem de há muitos anos. Fui lentamente. A pessoa nem nota que tem falta de ouvir. O aparelho é posto num nível que a pessoa pode se habituar. Ao fim de 2 semanas, vamos ter uma conversa. Estou a ouvir bem, parece que o aparelho já não está tão alto, não percebo como é que se faz isto e vai-se resolvendo estes casos. Voltando ao princípio, com um bocadinho de vontade, a pessoa vai resolvendo estes casos todos. Ao fim de 2 semanas, depois de 1 mês e 3 meses, a pessoa vai se habituando lentamente. No princípio, convém estar em sítios que não haja muito barulho. Em sítios onde não haja muitas pessoas a falar, em casa, por exemplo, a falar com a esposa, ou com o marido, ou com os filhos, e vai-se aprender lentamente. Os sons estão diferentes. O aparelho está a ajudar a pessoa a ouvir, mas está a ajudar a corrigir uma falta que tem muitas vezes no nervo próprio. Isso não é fácil no princípio, mas ao fim de 1 semana, em geral, as pessoas começam a se habituar. Quando voltam, às vezes aumentamos o volume um bocadinho.
às vezes não, temos que esperar. Às vezes há mais vezes do que 2 semanas, 1 mês e 3 meses. Às vezes tem que ser todos os dias para a pessoa se habituar. O que é importante, o mais importante, é a pessoa saber que isto é um processo. Não é um milagre. Não é de um dia para o outro. É um processo e com a ajuda do técnico, o especialista, ajudar, a segurar a mão, a ajustar o programa do aparelho, a pessoa vai se habituar. O aparelho, isto é interessante, o aparelho hoje em dia, não estamos a falar de 10 anos ou 20 anos, tem mais tecnologia, naquela coisa pequenita que é o tamanho de uma fava. Tem mais tecnologia lá dentro daquele aparelho do que o primeiro foguete que foi à Lua. Só isto é um milagre. E sabendo isto, o aparelho pode-se modificar de várias maneiras. É programado com um computador, mas é preciso vocês virem cá, terem um bocadinho de vontade, paciência e habituar-se lentamente. Eu penso que por hoje chega. Muito obrigado, agradeço o vosso tempo. Até à próxima! De seguida, a palavra de muita sabedoria do pastor Rui Nunes no segmento A Esperança e o resumo do programa PDL TV Magazine deste domingo. Osler Fish Market, o melhor mercado e armazém de mariscos e pescado. Com peixe fresco todos os dias. Temos para si e para a sua família a melhor qualidade. Nós conhecemos a origem dos nossos produtos. Irá certamente encontrar aqui algo novo e delicioso. Venha ver por si mesmo o Osler Fish Market, no 16 da Osler Street, em Toronto, na Dundas e Dupont. A solução do Covid-19 começa consigo. Fique em casa isolado dos outros se estiver doente, mesmo com sintomas ligeiros. Mantenha 2 metros de distância dos que sejam fora do seu agregado, mesmo de familiares e amigos. Use máscara em lugares públicos e de trabalho. Lave as mãos com frequência. Faça autoavaliação online para saber se deve fazer o teste. O trabalho de parar a propagação não acabou. Juntos faremos a diferença. Para saber mais, visite ontario.ca/coronavírus. CMC TV, o melhor da programação de Portugal e do Canadá, 24 horas por dia na sua televisão. Adquira já. Olá, eu sou Filomena Silveira, Chartered Professional Accountant. Se esta é a altura em que a sua empresa está pronta para fechar as suas contas anuais e submeter as declarações de imposto ao governo, eu estou aqui para lhes ajudar de uma maneira mais eficiente a fazer o seu planeamento do seu income tax. Nós estamos agora aqui numa locação nova, no College in Ossington, que é mesmo no coração da nossa comunidade portuguesa, para lhes servir melhor. Está cansado das queixas da sua mulher porque você ressona? Está cansado de estar preso a uma máquina ou apenas sempre exausto? Agora já não precisa de estar preso à máquina toda a noite. Há uma solução confortável que garante resultados. Podemos ajudá-lo a ter uma noite de sono mais tranquila e uma esposa mais feliz. Liga para marcar uma consulta e um teste feito em sua casa. Quarta parte do CMC TV em Destaque, vamos já ouvir as palavras de muita sabedoria do pastor Rui Nunes, no segmento A Esperança. Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Alma Luz, caminho, uma solução Brasil. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá e bem-vindo ao programa A Esperança. Recentemente vi um comercial onde decidiram fazer uma experiência bastante interessante. Eles queriam chamar a atenção das pessoas para a correria em que muitas vezes nos envolvemos na vida e como isso afeta a nossa sensibilidade para ajudar o próximo.
Sabe o que fizeram? Criaram numa sala uma exposição temporária cujo tema era ajudaria? Tinham esta pergunta, ajudaria, com um grande ponto de interrogação. Depois, desafiaram algumas pessoas que passavam pela rua a assistirem a tal exposição. Neste lugar, constavam várias fotografias que retratavam diferentes pessoas nas suas diversas necessidades diárias, tais como a foto de uma senhora idosa que carregava com dificuldade sacos de compras muito pesadas, ou também a foto de uma pessoa que deixou cair vários papéis no chão e estava atrapalhada a tentar apanhá-los, e até mesmo a foto de um carrinho com um bebê abandonado no meio da rua. E em algumas situações retratadas nas fotografias, as pessoas eram convidadas a, depois de as observarem, carregarem num botão e responderem à pergunta se ajudariam o outro naquela situação e necessidade e o porquê da sua resposta. E é interessante ver que todos responderam que sim e justificaram a sua resposta, demonstrando que compreendiam perfeitamente a importância e o dever cívico de todos acudirmos os outros nas suas necessidades. Mas o que os visitantes desta exposição não esperavam é que, logo em seguida, eles eram convidados a entrarem numa outra sala, num ambiente mais escuro, onde tinham a oportunidade de ver um pequeno filme. E este filme tratava-se de uma pequena filmagem que havia sido gravada com a pessoa que estava a assistir precisamente uns minutos antes daquela pessoa ter entrado na sala de exposição. Foi uma filmagem secretamente preparada, sem a pessoa saber, como é óbvio, mas nesta filmagem mostrava precisamente como cada um dos visitantes da exposição haviam passado na rua, em vida real, diante das tais situações que viram em fotografia e como elas, ao contrário do que disseram, passaram sem ter feito coisa alguma para ajudar. E as pessoas, ao serem confrontadas com a verdade sobre o que tinha acontecido, acabaram mais tarde por confessar de forma constrangida e embaraçada que nem se haviam apercebido de tais situações à sua volta. Esta exposição experimental acabou por chamar a atenção das pessoas sobre a importância de pararmos na correria da vida para vermos o que realmente de mais importante se passa à nossa volta. Isto lembra-nos que a mensagem que Jesus nos deixou com a parábola do bom samaritano, onde Jesus nos ensinou sobre a importância de termos sempre um pouco de tempo e disponibilidade para cuidarmos do nosso próximo. Termos sempre um pouco de tempo e disponibilidade para pararmos e acudirmos o próximo nas suas necessidades, seja ele quem for. Jesus ensinou-nos a usar de misericórdia com quem sofre e precisa de ajuda. E mais, ele disse, vai e faz da mesma maneira. E isto é de tudo o que mais importa. E é fundamental lembrarmos, pois afinal, o mundo está cheio de boas intenções, mas o que faz falta mesmo são mais boas ações. Então escolha viver com mais ações do que intenções e viva mais atento e pronto a acudir o seu próximo. Que Deus o abençoe e o use para ajudar aquele que está em necessidade. Eu chamo-me Rui Nunes, este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Obrigado pela sua companhia, esperamos por si. Há uma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti.
Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. PDL TV Magazine é o novo espaço garantido para os conteúdos dos Açores na programação da CMC-TV. O programa, oferecido pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, é exibido todos os domingos, a partir das 21 horas, no canal 893 da Bel Fibe. Veja o que traz o episódio de hoje sobre a freguesia da Ajuda da Bretanha. Sejam bem-vindos à PDL TV Magazine, um programa dedicado à cidade de Ponta Delgada e às 24 freguesias do maior concelho dos Açores. Nesta emissão, vamos conhecer melhor a história e as particularidades de mais uma freguesia do concelho de Ponta Delgada. Acompanhados pela guia Vera Correia, vamos percorrer os caminhos da Ajuda da Bretanha. Não foram, pois, descendentes de bretões, nacionalizados portugueses que se lembraram de um país a que não pertenciam para ligarem o seu nome ao território, mas sim verdadeiros bretões, vindos diretamente do seu país entre 1515 e 1527, época em que ali estariam a dar-se acontecimentos anormais por motivos políticos. Padre Herculano de Medeiros. Olá, hoje estamos na freguesia da Ajuda da Bretanha. A freguesia da Ajuda da Bretanha dista mais ou menos 28 km do centro de Ponta Delgada. Até 1960, a Bretanha compreendia Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora da Ajuda e Nossa Senhora do Pilar. Em 2002, foi dividido Pilar da Bretanha e a Ajuda da Bretanha. Segundo o historiador Gaspar Frutuoso, Bretanha deve o seu nome a uma ponta alta de um rochete a noroeste da zona. O lugar era chamado de Lugares do Norte. As origens desta freguesia da Bretanha são muito controversas. Os documentos não conseguem nos dizer ao certo a data. Contudo, crê-se que foi a partir do século XV que aqui se instalaram os primeiros povoadores vindos de França, da zona da Bretanha, que deixaram aqui características linguísticas, como a pronunciação do U, palavras como mère e madame. Passaste na minha rua, eu nem te dei atenção. Eu estava sempre na lua, dentro da minha canção. Passaste na minha rua, com razão de acontecer, pois a minha rua era a tua quando estava a anoitecer. Esta rua que te falo, onde moras tu e eu, quando tu passas me calo, o milagre aconteceu. Esta rua tem paredes e um teto virado ao sul. As paredes não são verdes, nem o teto é azul.
Passaste na minha rua, eu acenei-te com a mão. Tu vieste ter comigo, era a nossa ocasião. Passaste na minha rua quando a noite fez o dia, e até a minha lua mesmo longe agradecia. Esta rua tem janelas e portas que são abrigo, a porta que tu entraste para vir morar comigo. E agora tu e eu, mesmo sem darmos por isso, moramos na mesma rua com o mesmo compromisso. Falamos agora de música. O Tarde CM estreou com força total na nossa programação e traz sempre boas atrações musicais. André Sardé esteve recentemente no programa Hora Veja. Eu gostava de olhar para ti e dizer-te que és uma luz que me acende à noite, me guia de dia e seduz. Eu gostava de ser como tu, não ter asas e poder voar, ter o céu como fundo, ir ao fim do mundo e voltar. Não sei o que me aconteceu, foi feitiço, o que é que me deu para gostar tanto assim de alguém como tu, como tu. Muito obrigada, André. Esta canção, este tema teu, acho que é um tema que todo o país canta e todo o país, enfim, já passou bons momentos ao som dele. Certamente muitos foram pais à minha custa, porque dizem que eu juntei tantos casais e, portanto... É verdade, provavelmente este tema foi cantado em muitos casamentos. E temos mais música logo a seguir ao intervalo com o CMC-TV Talent with John Santos. Hoje com o jovem talento Isham Grotra. Did you ever look inside yourself with joy? Go outside and enjoy. Aguardem! O Canadá é provavelmente o país onde reside a maior comunidade portuguesa espalhada pelo mundo. Está bem integrada sem nunca ter perdido as raízes. Para apoiar e projetar de forma correta a vida de mais de 600 mil portugueses aqui residentes, o Correio da Manhã Canadá é a companhia perfeita com a informação necessária. Correio da Manhã Canadá, o jornal português de maior circulação no Canadá. No Borges fazemos enchidos portugueses de uma forma tradicional desde 1982. Desde farinheiras a linguiças, os nossos enchidos são feitos com as melhores seleções de carne. O nosso processo é artesanal e temperamos os nossos produtos com especiarias da melhor qualidade. Nada sabe tão bem como os enchidos Borges. Borges, o símbolo da qualidade. É Borges, é bom. Proprietários e construtores confiam em Senso Building Supplies pela alta qualidade e ferramentas de alto nível. Tijolos, pedra, blocos de cimento, pedra natural, drywall e isolamento. Crie uma atmosfera relaxante. Permacon, o maior fabricante de produtos de cimento para jardinagem e indústria de pedreiros. Senso Building Supplies mantém um serviço superior de atendimento com entrega ao domicílio ou no local de trabalho. Get amazing results. Acreditamos que uma imagem vale 1000 palavras. E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade. Deixamos que seja você o juiz. Get amazing results.
Ligue-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga ou visite theoliveirasystems.com. Quando uma pessoa nasce com o talento para a música, geralmente é logo em pequeno que isso aflora. E foi assim com o convidado de hoje do CMC-TV Talent with John Santos, Ishan Grotra. Hello again, and thank you for tuning in for another great show. This is CMC TV Talent with John Santos. Today, we finally have a boy. He's 11 years old. He's a musician, singer, songwriter, finalist in season 14 of the Longamaquaid Singing Contest, born in Toronto, of Indian heritage. We're talking about Ishan Grotra. Hi, Ishan. Hi, John. How have you been, my friend? Good. How have you been? I've been great under the circumstances with this COVID stuff. It's been good. How is the experience in writing and recording with a producer like Anthony Wright? It's an amazing experience, like writing the track, writing the words with Anthony, and just recording. So you're recording a lot with Yeah. Anthony. He's a great producer. Yeah, he is. Do you remember when was the first time that you actually recorded in the studio? The first time I recorded was in the last year's finals, in your studio. Oh, that was the first time. Yeah. When did you start singing in public? I started singing in public at the age of 4. Very cool. Something that is really interesting is when you were 3 years old. Do you remember that? Yeah. You remember when you were 3? Yeah. Some. Kind of. You memorized some songs in the back of your parents' car. Yeah. Can you tell us what you memorized? So I memorized Roar. That was like my first song that I learned, and All of Me. At 3 years old. Wow. What are these kids eating nowadays, eh? You're also a musician. Yeah. What do you play? I play the piano, the flute, and the ukulele. Wow. You're an actor also. I can't believe it, man. You do everything. You're an actor. Yeah. Where have you acted? Well, I've done musicals such as Willy Wonka and the Chocolate Factory, Beauty and the Beast, and The Lion King. One very important question. What can't you do? Oh my gosh, you do it all. That's really, really cool. You know what, Ishan? It's enough talking. We're gonna talk some more, don't worry. But I know you have a lot to say. I know our viewers are anxious to hear you sing. Would you like to sing a song for us? Yeah, sure. And what are you gonna sing for us? Summer Song? Summer song. Yeah. Who wrote it? Me and Anthony. And what's the song about? The song's about looking for joy inside yourself, enjoying with family and friends, and just enjoying summer. Cool. Ladies and gentlemen, this is Ishan Grotra with the Summer Song. Did you think that happiness came from the things you bought? Did you think that satisfaction came from things you acquire? Did you ever look inside yourself for joy? Go outside and enjoy. Be with the people that you love. Go and have fun. Have a good time, 'cause I've just passed us by. Go and enjoy summer. Go and enjoy summer. Maybe
you like winter better than the summer? Or the opposite? Maybe cold weather is all that you desire. But who wants to explore the beaten path? Let's blaze a neutral every step we're moving higher. Be with the people that you love. Go and have fun. Have a good time, 'cause I've just passes by. Go and enjoy summer. Life is too short to just keep playing by the rules. Let's just be kids. What do we have to lose? Go and enjoy summer. Go and enjoy summer. Go and enjoy summer. Life is too short to just go and enjoy summer. Just be That was just incredible. I feel so much warmer. You're a musician, you're this, you're that, and you do a lot of competitions, and Yeah. you've won a lot of competitions. Yeah. What have you won? So I've won the OMFC competition, North York competition, and I came in the finals of the last year's singing contest. Very cool. You know what? Since you like competitions, I'm gonna challenge you. You wanna do a game with me? Sure. What do you wanna play? Rapid fire? Rapid fire. You know rapid fire? Yeah. Cool. All right. You ready? Yeah. You sure? 1, 2, 3. What's your favorite singer? Shawn Mendes. Favorite song? My songs. Shoe size? 4. Baseball or basketball? Baseball. Karate or kung fu? Karate. Apple juice or orange juice? Apple juice. Favorite TV show? Oh, I've seen so many. SpongeBob. Favorite movie? Well, that's hard. I don't know. Favorite actor? Seen too many. I don't. You say know that yourself? much. You're an actor. I guess. Me. My friend, if somebody wants to find you on social media, what platform do you use the most? So you can go to my YouTube, Ishan Grotra. Or you can go to scjsstudios.com. He's also there. Do you have anything else to tell our audience? Any other information? You have anybody to thank? Yeah, so I'm just so grateful for this opportunity and thankful that my parents brought me here and that I just love to share music to the world. Very well said. Now, Ishan, we're going to be closing the show with a video. Will you please explain where you filmed it, who produced it, and the name? Sure, so it's called Fearless. Me and Anthony wrote it together. It's filmed outside in Lions Valley Park, and it's just about being bold, being fearless, and not letting anything knock you down. We gotta bring Anthony to the show. He's gonna be here soon. Thank you very much for accepting our invitation. Good luck. Stay safe. Thank you for tuning in again. Next week, we will be back with another CMC TV talent with John Santos. Bye for now. Stay safe. And ladies and gentlemen, this is Fearless. I've not been shining my light to the world. I was afraid of what others would think of me. I used to blame myself for something I never
But now I know that being fearless is me. Every time I look at myself, I know that this is myself. I will never stop shining my light. I will always be who I'm meant to be. I know that this is my time. I know I'm where I should be. I know I am myself. This is me and I'm not holding back. This is my time to shine. This is my time to shine. This is me, this is me, this is me, this is me. And I'll never hold my line for you, for you. This is my time to shine. This is me and I'm not holding back. This is my time to shine. This is my time to shine. I know times are hard. Right now I know we are struggling, but we must stay together as one. Be fearless, be fearless. Every time we look at ourselves, we know that this is ourselves. We will never stop shining our light. We will always be who we're meant to be. Just to know that this is your time. Just to know you're where you should be. I know I am myself. This is me and I'm not holding back. This is my time to shine. This is my time to shine. This is me, this is me, this is me, this is me. And I'll never hold my line for you, for you. I know I am myself. This is me and I'm not holding back. This is my time to shine. This is my time to shine. This is me, this is me, this is me, this is me. And I'll never hold my line for you, for you. Be fearless, be fearless. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. You gotta rock and shake. Now drop that one line. Tem futuro, não é verdade? Chegamos ao fim do CMC-TV em Destaque deste domingo. Não esqueça que para ter acesso à programação da CMC-TV, só é preciso ligar para o número que está no ecrã ou visitar o website da Belfib e pedir para adicionar o canal 893. Dê uma vista de olhos nas nossas redes sociais também, que estão sempre atualizadas. Obrigada pela companhia e continuação de um ótimo domingo. Este segmento foi oferecido por SDA Building Services. Our performance makes the difference. E também foi oferecido pela Leon Ontario Provincial District Council. I am an artist. I just started my training, and I am Liuna.